Ok, gente. Vamos estar revendo hoje o assunto volume e capacidade. Será que, dado um caminhão como esse do desenho, é possível calcularmos a quantidade de areia que será colocado nessa caçamba? Para determinar a quantidade de areia que há na caçamba, precisamos medir o espaço a ser preenchido dentro dessa caçamba. Esse espaço nada mais é do que calcular o volume dessa caçamba. Então, volume é a medida do espaço ocupado por um corpo. Assim como já foi visto, existe pelo Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema é um sistema no qual é adotado pela grande maioria dos países com o intuito de padronizar as unidades de medidas. Então, assim como existem as unidades padrões para comprimento, normalmente a gente utiliza o metro, para a área, que a gente utiliza o metro quadrado, tempo, que a gente utiliza a hora, existe também uma unidade padrão para representar o volume, e essa unidade padrão é o metro cúbico. O metro cúbico é uma unidade de medida que corresponde ao espaço ocupado por um cubo, como este aqui da figura, com arestas, que são essas linhas que formam o cubo, de 1 metro de comprimento. Para calcularmos o volume de um prisma ou de um cilindro, relembrando, o que vem a ser prisma é toda figura espacial onde as suas faces, seus lados, são compostos por polígonos. Então temos aqui como exemplo o cubo, paralelepípedo, ou de um cilindro, como uma lata de leite. Nós vamos utilizar a seguinte fórmula. O volume é AB vezes H, onde AB é a área da figura da base e H a sua altura. Então vamos ver um exemplo? Vamos calcular o volume do paralelepípedo abaixo. Aqui nós temos um paralelepípedo, no qual a base, aqui embaixo, vai ficar parecido com essa que está aqui em cima, que é um retângulo, de lados 4 centímetros e 2 centímetros. Então, a área da base, basta multiplicar comprimento vezes largura. Então, a área da base eu tenho 8 centímetros quadrados. Por que centímetro quadrado, pessoal? Porque eu vou multiplicar centímetro com centímetro. Então, como aqui o centímetro, quando não aparece, é como se tivesse um expoentezinho 1. Então, na multiplicação, eu somo expoente 1 com expoente 1, fica expoente 2, tá? Para a gente estar relembrando. Muito bem. Assim, para a gente poder calcular o volume, basta eu pegar o valor que eu achei para a área da base e multiplicar pela sua altura, que no caso aqui mede 3 centímetros. Então, vou pegar a área da base, que é 8 centímetros quadrados, e multiplicar pela sua altura, que é 3 centímetros quadrados. Então, 8 vezes 3, 24. Aqui a mesma coisa eu vou fazer com os expoentes. Aqui o expoente é 2, aqui quando não aparece é 1. 2 mais 1, 3. Por isso, nós temos 24 centímetros cúbicos. Percebam que esse resultado ele não ficou na unidade padrão de metro cúbico. Foi o que a gente viu pelo Sistema Internacional de Medidas, certo? Nós vamos estar vendo como que a gente faz essa transformação. Então, vamos aqui. A transformação das unidades é muito importante a gente saber essa ordem desses elementos. Então, nós temos quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Uma dica que eu dou a vocês, que se aqui eu tenho elevado ao cubo, cada espaçozinho, cada casinha dessa, deve ser preenchido com 3 algarismos para ser transformado. Aqui pode ter mais de 3 algarismos, é o quilômetro cúbico, porque aqui nós não temos mais unidade nenhuma, e a milímetro cúbico. Então vejamos o seguinte, estou pedindo para transformar 200 centímetros cúbicos em milímetro cúbico. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar verificar aonde está a vírgula. Percebam o seguinte, toda vez que a vírgula não estiver aparecendo, ela vai estar ao final do número, certo?
Então, o que nós fazemos? Pegaremos o número, os 3 últimos algarismos, junto com a vírgula, para colocarmos na casa em que está sendo representado, centímetros cúbicos. Então, está aqui. Nós vamos, então, colocar o número com a vírgula no centímetro cúbico, certo? Agora, feito isso, nós vamos apagar essa vírgula que está aqui e vamos passá-la para a casa em que queremos, que é o milímetro cúbico. Então, aqui vai ficar no final. Para não ficar com espaço vazio, preenchemos essa casinha aonde nós fomos com 3 zeros, já que tem que ficar com 3 algarismos em cada casinha. Então, eu tenho aqui 200 centímetros cúbicos, é a mesma coisa que 200 mil milímetros cúbicos, ok? Agora, vejamos, eu quero passar 24 centímetros cúbicos para metro cúbico. Então, percebam que a vírgula, naturalmente, quando não aparece, está aqui no final. Ela estando no final, junto com os 3 últimos algarismos, eu vou colocar na casa em que nós temos, centímetro cúbico. Agora, percebam que a gente só tem 2 algarismos. Então, coloquei aqui os 2 algarismos. Então, nós temos que tirar a vírgula que vai estar no centímetro cúbico e passar ela sempre para o final da casa. A vírgula sempre vai ficar no final da casinha, tá? No final da casa em que eu quero, que no caso é o metro cúbico. E aí eu devo preencher de tal maneira que cada casa receba 3 algarismos. Aqui já tem 2, acrescento um zero. Aqui eu coloco 3 zeros e aqui eu preciso colocar os 3 zeros. Basta colocar 1, porque 3 zeros na parte inteira e 1 zero é a mesma coisa. Ok? Falaremos agora de medida de capacidade. Capacidade é o volume interno de um recipiente. O litro e o mililitro são as unidades de medida de capacidade admitidas pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, nós temos aqui uma garrafa d'água, uma embalagem de leite, uma caixa d'água. Então, a hora que nós temos um líquido, nós passamos a ter o volume medido por capacidade. Então, vejamos algumas relações super importantes para fazermos transformações. Isso aqui vocês não podem esquecer, pessoal. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Essas relações serão extremamente importantes. Vejamos um exemplo. Temos aqui uma conta de água, no qual queremos descobrir quantos litros foram consumidos pelo cliente dessa conta. Então, foi apurado aqui 12 metros cúbicos. 12 metros cúbicos. Como cada metro cúbico corresponde a 1000 litros, então nós teremos 12 vezes 1000, 12 mil litros. Então, esse cliente, ele consumiu 12 mil litros no mês. Ok, pessoal?